Então, no ano, nosso trabalho agora vai ser a interpretação de dados através de gráficos, correto? Então, você deve lembrar que existem diversos tipos de gráficos hoje na probabilidade e vinculado mais à chamada estatística. Você vai ver até na página 13 do seu livrinho aí, ele coloca gráficos, tipo e adequação ao conjunto. Então, por exemplo, tem um gráfico de barras, muito utilizado para representar dados que podem envolver mais de uma variável. Lembram das nossas feiras que nós fazemos a parte gráfica, né? Os valores podem ser absolutos em números ou em percentuais, em porcentagens. Tem um gráfico de segmento, que é um gráfico de linha, ideal para observar as diferenças de umas ou mais variáveis ao longo de um período. Você pode ver que nessa pandemia, a parte jornalística, quando mostra o crescimento da Covid-19, ele faz um gráfico de linhas para representar o aumento e a decaição dessa taxa. Tem um gráfico de setor ou de pizzas, é o gráfico circular, né? Que ele totalmente tem 100%, e você tem que se basear no 100%, é uma circunferência que tem 30 graus no total. Tem um chamado histograma, que considera uma distribuição de frequência em um conjunto de dados quantitativos, como se fosse um histórico. E tem o infográfico, é um misto, uma mistura de imagens, textos e dados estatísticos, quer dizer, valores. Tá? Então, são alguns tipos de gráfico que nós temos para trabalhar no dia a dia. Então, aqui você vai buscar algumas informações. Se você observar na página 13, na página 14, ele trabalha o que nós acabamos de mostrar a vocês, acabei de falar com vocês. O infográfico ele é muito usado, às vezes até na geografia, né? Que em termos de informações práticas, ele é muito, muito usado mesmo, tá bom? Mas vamos lá. Na página de número 12, olha para essa apostilazinha aí e vamos ver o seguinte. Faça uma análise crítica dos gráficos apresentados a seguir. Depois escreva um parágrafo com suas conclusões, né? Não se esqueça de informar se há equívocos e, se houver, quais são. Então, na letra A, tem a média do custo anual de um aluno no Brasil em dólar, né? O valor do estudante brasileiro em relação à média mundial. Reparem que o Brasil, se você observar, a média mundial está em vermelho, né? E o Brasil está, no caso, em preto. Observem que o Brasil está sempre abaixo da média. Okay? Olha o nível de educação primário, tem secundário, terciário e tem um total, a média total. Então, observa bem esses dados. Tá? Então, o que esses gráficos inicialmente informam? Ó, o gráfico mostra dados comparativos dos custos anuais por aluno no Brasil e a média OECD, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, considerando os níveis da educação. O gráfico apresenta uma escala, ele tem uma fonte abaixo, pode ver que tem uma fonte que é 2017 até, né? O gráfico apresenta uma escala, uma fonte e eixos e tem um título. A legenda é subentendida e uma indicação acima das barras maiores, que é o nível terciário. Aparentemente, o gráfico não apresenta equívocos em sua representação. Entende-se pela leitura do gráfico que o nível terciário tem um maior custo, com mais de 10 mil dólares no Brasil, olha bem, que o terciário, no caso, quase é o superior, né? Aparentemente, no Brasil, e mais de 15 mil para a média dos países que fazem parte da OECD, que são um total de 36 países ao todo.
De forma geral, o Brasil apresenta em todos os níveis um custo menor por aluno do que a média global. Então, eu falo em termos de custo financeiro. Tá? Então, são informações que você pode conter, pode ver que ela é uma informação não tão precisa porque existe uma média de valores e o gráfico ele mostra essa média de valores. O segundo gráfico é um gráfico do desemprego. Ele faz uma comparação dos países em nível de desemprego. No Reino Unido, 6%, nos Estados Unidos da América, 5,8%, Alemanha, 5%, Coreia do Sul, 3,5%, Chile, 6,7%, Peru, 5,7%, México, 4,8% e Brasil, 4,7%. Então, ele é um gráfico que veio do IBGE, tá? Que de 2014, uma comparação feita. Então, o gráfico trata da taxa de desemprego em diversos países no ano de 2014. Como não tem uma escala, repare que não tem uma escala de valores, tem só uma porcentagem. Não tem uma escala, é necessário estabelecer uma comparação visual entre as barras e os valores. O Brasil, com uma taxa de 4,7%, é representado por uma barra maior que a do México. Então, repare que já tem um erro aí, porque se 4,8 é maior que 4,7, então, em termos de valores, essa representação ela é muito importante. Tá? E tem tamanho aparentemente igual ao Peru, que é 5,7%. Então, quer dizer o quê? Há diversos equívocos em relação ao tamanho, ou seja, há erros em relação à informação contida nesse gráfico. Ou seja, é um gráfico que aparentemente ele não é um gráfico confiável. Porque o gráfico confiável, as dimensões têm que ser proporcionais ao que você quer mostrar. É a mesma coisa você fazer um gráfico de setor. Se é um gráfico de setor, e para mim, ele pode ser pensado em porcentagem ou até em ângulos. Se eu tenho lá meia circunferência, eu não posso colocar apenas assim, 40%. Não. Se a minha circunferência é metade da minha informação. É 50%. Então, se você começa a trabalhar as dimensões do gráfico de forma errada, com certeza o seu gráfico não é um gráfico confiável. Ok? Então, para vocês observarem como é que é importante você usar a nomenclatura correta. Observem de novo o gráfico do desemprego. Observe que, em relação à taxa, o Brasil só é maior que a Coreia do Sul em termos de desemprego. Só que, se você observar o tamanho, a proporção do eixo 4,7%, ele é maior que até o Peru, é maior que a Alemanha, é superior aos Estados Unidos, que tem uma taxa mais elevada que o Brasil. Então, é um gráfico que está cheio de equívocos, é um gráfico em si, ele não é um gráfico confiável. Tá? Então, quando você for montar um gráfico, tudo isso você tem que levar em conta. As dimensões, as escalas, tudo isso ele é de grande importância no uso e na confiabilidade de um gráfico, tá bom? Então, como eu falei com vocês na página 13 e 14, ele nos mostra, melhor dizendo, diversos tipos de gráficos, diversas informações, né? O infográfico é um gráfico muito visto na geografia, em que ele mistura várias informações, figuras, números, né? Ele faz uma junção de vários elementos ao mesmo tempo, tá bom? E na página 15 tem um Agora é com você. Ele fala o seguinte, olha bem, uma leitura até extensa. Analise as informações apresentadas em cada item e, em seguida, verifique qual gráfico é mais adequado para esse conjunto de dados. Lembre-se de que, algumas vezes,
Mais de um tipo de gráfico pode ser usado para traduzir o mesmo conjunto de dados. Afinal, trace os gráficos adequados, que você achar mais pertinente. Letra A. Segundo o IBGE, o tempo em horas semanais dedicado aos afazeres domésticos de homens e mulheres é diferente considerando raça e cor. Os homens brancos dedicam 10,4 horas semanais e negros ou pardos, né, vamos falar melhor, 10,6 horas semanais. As mulheres brancas trabalham em casa 17,7 horas semanais e as pretas e pardas, no caso negras, 18,6 horas semanais. Em relação ao rendimento médio mensal, a diferença entre homens e mulheres é ainda maior. Homens recebem, em média, R$ 2.306, enquanto as mulheres recebem R$ 1.764. Então, existe uma diferença grande, né? Então, o nosso gráfico aqui vai ser a participação em atividades domésticas e rendimento médio. Rendimento médio, se você observar, ele usou figuras. Ele usou, no caso, um boneco, um homem, uma mulher, simbolizando a parte monetária e colocando os valores. Embaixo a informação. Rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos, entre homens e mulheres. Olha bem que interessante. Aí colocou ao lado tempo dedicado ao cuidar de pessoas, afazeres domésticos. Reparem que ele colocou informação homens e mulheres, colocou agora uma tabela, cor preta ou parda, 10,6 homens, mulheres 18,6. Cor branca, 10,4 homens, 17,7 mulheres. Aí no final ele colocou a média. O que seria essa média? É somar os dois valores e dividir por 2. A média de homens, 10,5. Em relação à média das mulheres, 18,1. Fonte é a informação de onde foi retirado esses dados. IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de População, Indicadores Sociais. E lá em cima você pode ver que também tem a fonte lá, 2016. Então, olha que interessante, são dois tipos de gráfico, um para representar o nível de trabalhos domésticos e outro a média salarial. O gráfico B, ele fala o seguinte, no Brasil, os cargos gerenciais ocupados por homens em 2016 eram 62,2%, enquanto ocupado pelas mulheres, 37,8%. Também do IBGE, fonte de 2016. Ele fez um gráfico de setores. Só que um detalhe importante, no gráfico de setores, para você montar o gráfico corretamente, você tem que mensurar quase uma regrinha de 3. Porque o gráfico inteiro é 100%. E os 100% simbolizam 360 graus. Isso é 100%. Agora, o que fazer para achar o ângulo relacionado à parte de homens? O que você tem que fazer? 62,2% vezes 360. Isso para transformar a porcentagem em ângulo. Então, existe esse grau de importância em você trabalhar esses fatores. Tá? Então, o gráfico, no caso de setores, eu vou desenhar o que eu quero. Não. Até isso tem que se fazer. 100%, 360 graus. X% é o ângulo que você quer calcular. Aí sim, eu calculo o meu ângulo, tendo minha circunferência já pronta, preparada, com o centro bonitinho, eu vou mensurar com o meu transferidor aquele fator angular e vou marcar o que eu quero marcar. Tá? Isso é muito importante.
tá? E já ali de uma vez a letra C, ele fala o seguinte, o censo é uma pesquisa de natureza censitária, que envolve todo o universo estatístico, realizado pelo IBGE de 10 em 10 anos para mapear o perfil socioeconômico e cultural da nação. Os dados dos últimos censos apontam um crescimento da população brasileira. Em 1960, a população era de 70 milhões. Em 70, 93,1 milhões de habitantes. Em 80, 119 milhões de habitantes. Nos anos 90, 146,8 milhões de habitantes. Em 2000, era de 169,8 milhões de habitantes. No último censo, no caso, em 2010, que é de 10 em 10 anos, foi de 190,8 milhões de habitantes. Ele quer que você mensure um gráfico relacionado a esse crescimento. Geralmente, o gráfico mais indicado para esse caso é o gráfico de segmento, ou o gráfico de linha, em que você vai mensurar, colocar, no caso, na horizontal, os anos. Na vertical, você vai colocar o valor. Geralmente, como você vê que começou de 70 milhões, você pode começar o gráfico de 50 em 50. 0, 50, 100, 150, 200, 250, em termos de milhares ou milhões de habitantes. E na vertical, os anos. 1960, 70, 80, 90, 2000 e 2010. Porque, no caso, se pode lembrar que ele falou inicialmente que o IBGE faz o censo de 10 em 10 anos. Aí você vai ligando os valores aproximados, ligando através de uma linha, que é um gráfico de segmento. Uma linha se ligando à outra. Olha o terceiro gráfico da letra C. Vocês copiarem, por favor. Não, já repetindo. É um gráfico do IBGE, correto? E sempre o gráfico, no final, quando você fizer o gráfico, coloque a fonte onde foi tirado. No caso, é um gráfico tirado, a fonte é do IBGE, né? Do censo. Tá bom? Sempre faça isso. Então, na página 22, explore os seus conhecimentos, é voltado de novo a trabalhar as chamadas probabilidades de novo, tá? Então, na questão de número 1, ele fala o seguinte: na sala de Sabrina, há 35 alunos. Haverá um sorteio para determinar o ganhador de uma viagem no final de semana. Foram colocados papelzinhos com um número referente a cada aluno, considerando a sequência da ordem alfabética da turma. O número de Sabrina é 32. Se for sorteado um número par, qual é a probabilidade de que seja exatamente de Sabrina? Então, olhem bem. Na sala tem 35 alunos. Então, vai ter uma numeração de 1 a 35. O número de Sabrina é o 32. Só que vai ser sorteado um número, e esse número que foi sorteado, ele me afirmou que é um número par. Qual é a chance que tem desse número ser de Sabrina? Primeira coisa, de 1 a 35. Quantos são os números pares e os números ímpares? Vai ter 17 pares e 18 ímpares. Então, meu espaço amostral o total de chances, como você saiu um número par, é 17. Como Sabrina, o número dela é 1 entre 17, qual é a probabilidade dela? É 1 sobre 17. Aproximadamente 0,0858, ou aproximadamente 5,8% ou 6%. Mas isso que eu sei que saiu um número par. Olha bem isso, ele me informou isso. Saiu um número par. Questão número 2. Em um jogo envolvendo um baralho, utilizando apenas as cartas de naipes pretos, ou seja, paus e espadas, totalizando 26 cartas no total, geralmente, né? As cartas são embaralhadas e o jogador retira uma carta aleatoriamente.
sem ver a face que a identifica, tirando-se uma carta que contém um número. Eu quero tirar uma carta que contém um número. Qual é a probabilidade que ela seja um número maior que 5? Então, repara no seguinte, são 2 naipes, paus e espadas. Em cada naipe, tem 4 cartas que são de letras, A, J, Q e K, que é o rei. Se eu tirar essas total de 8 cartas de 26, sobrariam apenas 18 cartas que são números. Eu quero tirar uma carta que seja um número maior que 5. Então, maior que 5 vai de 6 a 10, não é isso? Mas isso nos 2 naipes. Então, 5 mais 5 dá 10. Então, qual a probabilidade? 10 em 18. Ou seja, aproximadamente 0,56 ou 56%. Ok?